Bom, como está na programação, nós vamos, a nutricionista e autora de livros Bia Henrique e eu, falamos um pouco sobre a gastronomia francesa, o paradoxo francês, esta curiosidade sobre a França, o grande país da gastronomia e do vinho. E para justificar por que nós estamos aqui, nós dois, a professora Bia é nutricionista que trabalha na Clínica Pitangui, tem livros publicados e é uma especializada na reeducação alimentar. E eu sou Reinaldo Paz Barreto, um velho militante. Desde 71 eu escrevo em revistas sobre gastronomia e vinho, tenho hoje um blog, eu tenho uma vez por mês, na revista de domingo, uma coluna chamada Vinho e História, e é esta a razão pela qual eu me ouso estar conversando aqui com vocês sobre a gastronomia francesa. Combinei com a professora Bia que eu vou fazer uma pequena introdução e depois nós vamos fazer um bate-bola, para não ficar assim palestra e palestra. Então eu falo um pouco, ela fala um pouco, e se for o caso até interagiremos com a plateia. Então, eu acho que a primeira pergunta que se coloca é o seguinte: por que certos países têm uma tradição gastronômica e por que outros não? Então, vamos citar a França, que é o exemplo emblemático. Por que a França é hoje um país com essa tradição de gastronomia? A meu ver, porque dois fatores se juntaram para estabelecer este conluio. O primeiro é um fator histórico, o segundo é um fator geográfico. Vamos pelo geográfico. A França é um país que tem pelo menos 6 rios que dividem o território, sendo que os mais famosos são a Gironde, a Garonne, o Rhône, o Saône, o Sena. Há vinhos que cruzam o Loire, que cruzam o país inteiro. Eles têm um maciço central, eles têm uma cordilheira, eles têm montanhas, colinas, e, portanto, a campanha francesa é repleta de variedades gastronômicas e variedades alimentares através de animais, de frutas e de plantas. Então, esse seria, digamos, o chamado terroir da gastronomia, que, como sabem, é uma palavra usada pelo vinho, mas que, na verdade, quer dizer uma mistura de terreno com inclinação, com insolação ou não de luz, com geografia, com topografia e etc. A França é riquíssima. É só visitar a França de carro, por exemplo, que você, em 2 horas, parece que fez uma viagem planetária. Você sai de um terreno de pato para um terreno de ave, um terreno de plantio de um tipo de legume para o outro completamente diferente, e assim vai. E o segundo é um fator histórico. A França é dividida, pelo menos, em 3 grandes períodos de história. A monarquia absolutista, o período napoleônico e, depois, o período moderno. No período absolutista, os reis eram personagens que viviam anos e anos nos seus castelos. E rei faz 3 coisas na vida: sexo, guerra e come. Então, tirando sexo e guerra, que não é a nossa matéria aqui, vocês podem imaginar como é que um chefe de cuisine do Palácio de Versailles, por exemplo, tinha um problema de, durante 60 anos em que Luís XIV foi rei de França, escolher cardápios diferenciados, porque a matéria-prima, por mais que seja variada, não é tão rica e tão múltipla assim. Então, cabia ao talento de um cozinheiro fazer um prato desta forma, daquela outra, e quem diz um pato diz um peixe, diz uma galinha, carne e etc. Então, essa consciência de variedade é muito de um país que teve monarquias absolutas, instaladas em lugar fixo e reconhecido, e aonde havia o serviço do rei. Isso dura, digamos, desde Francisco I, que foi rei em 1515 e que abrigou Leonardo da Vinci no seu reinado, que era um grande gourmet e vegetariano, desde 1500, até o fim dos Luíses, que é Luís XVI. Isso para fechar assim, para facilitar, digamos, um raciocínio. Esses reis moravam em Versailles, um palácio a 110 quilômetros de Paris, aonde, repito, quando não estavam fazendo guerra, conspirando ou casando, eles comiam, se banqueteavam. Pensem que naquela época não havia sequer uma noção de dieta, uma noção de saúde alimentar, de colesterol, de nenhum desses alimentos freios que hoje fazem, mesmo o mais rico dos homens, pensar 2 vezes entre comer foie gras 3 dias, entre tomar certo tipo de bebida, etc. Naquele tempo não havia absolutamente nada, censura nenhuma. Então, eles eram voltados para o prazer da alimentação,
num país com um solo multimilionário de ofertas e com serviços a seu favor. Aí há a Revolução Francesa, há uma mudança radical no processo, aqueles feudos imensos com milhares de empregados começam a ruir, e nasce então, e daí a palavra restaurante, que vem de restauração, restauração no sentido de restaurar fisicamente o alimento. Uma massa enorme se muda para as grandes cidades, normalmente Paris, à procura de lugares para se alimentar. Então nasce esses decaídos e descaídos de cozinhas reais, voltam para Paris e começam a montar seus pequenos locais de fazeção de comida. Então, e o francês, que por sua vez trabalhava no campo e que vem ser operário em Paris na nova era, depois de 1789 e adiante, ele é obrigado a se alimentar na hora do almoço e de noite. Então nascem esses sistemas de restauração. Então a França cria esse restauração. Depois há toda uma linha, e eu vou daqui a pouquinho passar para a Bia e já volto para mim. Depois há toda uma linha que é da alimentação e do poder. Como sabem, a Revolução dura 10 anos, a Revolução Francesa, corta as cabeças necessárias, mantém algumas outras, mas salva uma cabeça privilegiada de um cara chamado Napoleão Bonaparte, que quando há a Revolução é um jovem chucro, estudante de uma escola militar chamada de Brienne, aonde nos fins de semana todo mundo ia para casa, e ele, como morava na Córcega, não tinha como sair do norte da França para Córcega. Então ele ficava os fins de semana na escola militar onde ele estudava, examinando mapas, estudando coisas, e entre outras curiosidades, alimentação, porque ele era colega de um cara chamado Jean-Remy Moet, que depois veio a ser o dono da Moet Chandon, que era um jovem estudante da região hoje chamada do Champagne, que é a nordeste de Paris, e que estudava na escola militar de Brienne. E num belo fim de semana, não tendo pena de ver aquele corso pequenininho, solto e sozinho, numa escola militar daqui da Mantes, você não quer passar o fim de semana com a gente em Épernay, que é uma das 3 grandes cidades produtoras de champanhe oficial, Épernay, Reims e depois a região dali. E Napoleão, então, vem pela primeira vez a Épernay e toma consciência do mundo e do produto champanhe, não apenas como uma bebida, mas como um valor da França. Ele percebe com a sua intuição de estadista, que desde cedo era uma característica dele, que ali ele tinha uma França engarrafada a ser trabalhada. E você quer entrar agora? Ou quer... Posso entrar agora. Agora eu acho que eu vou ficar em pé e passo para a Bia Hick. Está meio complicado aqui eu sentada. Olha só, eu queria falar uma coisa que eu acho que é bem interessante no mundo de hoje, que nessa época que ele fala, e ninguém pensava ainda em nutrição, muitos anos depois, as pessoas começaram a ficar curiosas por que os franceses, com tanta tradição alimentar, conseguiam ficar razoavelmente protegidos das doenças cardiovasculares. Quer dizer, como é que os franceses, comendo tanta manteiga, tantos cremes, tantos queijos, tanto foie gras, tinham um índice de doenças cardiovasculares e doenças crônicas menor que o americano. E como a ciência ela é muito baseada em evidências e ela quer sempre respostas exatas, o Richard Dawkins, que esteve aqui na Flip, falou muito sobre isso, eles começaram a buscar uma resposta e essa resposta veio através do vinho. E vocês devem ter ouvido falar muito sobre isso, afinal, que seria o paradoxo francês. Então, muita gente até hoje ainda acredita que o francês não tem doenças cardiovasculares porque toma vinho mesmo comendo tanta manteiga.